Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas. O podcast onde a transformação digital encontra o direito. No ar, mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Aqui, direto do Web Summit, a gente está gravando mais um episódio sobre tecnologia e pessoas, né? Enfim. E para conduzir esse episódio comigo, como vocês já viram em outros episódios, aqui durante o Web Summit eu não vou ter convidados do escritório. Eu tenho parceiros de condução de episódio, então eu queria trazer ela mais uma vez, que é a nossa head de ESG trabalhista e digital. Seja muito bem-vinda de volta ao podcast, Érica de Mello. Obrigada, Silvia. Obrigada a todo mundo que vai acompanhar essa série aqui com a gente, que a gente preparou com tanto cuidado para levar conteúdo relevante. De novo, não vou dar spoiler da minha convidada, mas vou só falar o primeiro nome para agradecer. Marcela, eu sei que a vida é corrida, né? Que a agenda tá uma loucura, então muito obrigada por dispor do seu tempo para vir conversar com a gente sobre um assunto tão interessante que eu também ainda não vou falar o que é, tá bom? Mas muito obrigada, Marcela. E como a Érica falou, a gente está aqui com a Marcela. Ela é uma advogada focada nas relações de trabalho que tem como desafio garantir a conformidade das contratações em todos os lugares onde a empresa onde ela trabalha, que ela vai contar já, está instalada. Hoje ela ocupa o cargo de Global HR Compliance Manager dessa companhia. Então deixa eu agradecer ela e ela conta já qual é a empresa. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Marcela. Muito obrigada, Silvia e Érica. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu acho muito legal essa iniciativa da gente poder conversar um pouquinho sobre questões disruptivas, empresas de tecnologia, como que a gente atua internamente, descobrir alguns segredinhos, né, que a gente vai contar aqui. É um prazer estar com vocês aqui, tá bom? Então, para a gente conversar nesse assunto, apresenta a empresa que você está trabalhando. E conta primeiro pra gente quem você é, da sua trajetória. Tá bom. Então, eu tenho 15 anos como advogada trabalhista. Eu comecei num dos maiores escritórios que a gente tem aqui no Brasil. Comecei lá como estagiária, direto na área trabalhista, e segui assim na minha vida profissional inteira, até agora. Foram, na verdade, 12 anos trabalhando em escritórios, que eu até brinquei aqui nos bastidores, que é o lado conservador, né? Escritórios super conservadores, aquela coisa, né, de sérios, terninho, etc., vários casos, e fui parar numa startup. Eu fiz totalmente esse movimento, completamente diferente, né? Sair de um lugar formal para uma startup, um lugar onde tinha muita procedimentos muito bem estabelecidos, para entrar numa startup e começar essa loucura que assim, sempre tem uma alegria, uma animação enquanto a gente trabalha lá. Isso aí não falta, com certeza. Uma coisa também importante, eu fiz um mestrado nos Estados Unidos, na Universidade de Vanderbilt, me formei em 2020 lá. Foi quando também eu tive um pouco mais de contato também com esse mundo de business corporativos e de inovação. Eu fazia parte, inclusive, de um grupo, né, que cuidava de inovação. Estudei lá sobre o assunto, aprendi sobre outras coisas totalmente. Lá, na verdade, eu fugi um pouco do direito do trabalho. Então, essa foi uma única parte da minha vida profissional em que eu fugi. Exato. É necessário. Tentei ver mais essa questão de inovação, de blockchain, várias coisas diferentes. Me formei lá em Nashville e voltei para o Brasil, continuei essa minha carreira em escritório. A InDrive, especificamente, ela foi meu cliente assim que ela se estabeleceu aqui no Brasil, que foi meados de 2019, 2020. Então, eu voltei do meu mestrado, que a gente chama de LLM, no meio da pandemia. Isso é uma outra coisa importante de relembrar, né? E fui procurada meu escritório na época, né? Foi procurado pela InDrive. Eles estavam, assim, perdidos, literalmente, né? Até porque a gente sabe como que é desafiador se estabelecer aqui no Brasil, entender as leis trabalhistas, ainda mais vindo de onde a InDrive veio, que eu acho importante também contar um pouquinho para vocês, tá? A InDrive, na verdade, ela se estabeleceu no Brasil em 2020, porém, o nosso negócio começou em 2010 na Sibéria, em Yakutsk.
que é uma das cidades mais frias do mundo. Para vocês terem uma ideia, que eu acho que nós brasileiros não temos a menor ideia, a realidade é essa, menos 60 graus. Meu Deus. Meu Deus. É. Eu acho que eu não sei nem o que é viver num lugar como esse. Exatamente. E, então, assim, eles têm, assim, na cidade, pelo que eu sei, nunca visitei, nunca tive a oportunidade de visitar, mas seria muito legal, mas eles têm, assim, espaços subterrâneos, é uma estrutura, assim, que nós brasileiros não conhecemos. Por essa razão, eles dependiam muito de transporte público, né? E eles não tinham nenhum modelo além do táxi tradicional que a gente já conhece. Chegou um momento no Natal de 2010 que, vendo a necessidade dos passageiros se locomoverem para encontrarem suas famílias, etc., os motoristas começaram a cobrar o dobro para as pessoas. E é importante ressaltar uma coisa, que lá em Yakutsk é uma cidade muito pequena, com menos de 1 milhão de habitantes. Então, as pessoas também têm uma condição muito humilde lá. Então, assim, um táxi cobrar o dobro é uma coisa que inviabilizaria a locomoção para o encontro de familiares, etc. Vendo isso, um grupo de estudantes se organizou pelo Facebook. E eles começaram a falar assim, olha, eu tô indo para determinada localidade. Quanto que você pode pagar? E ali começou essa ideia, essa sementinha. E isso acabou se tornando a InDrive, que atualmente possui operação em mais de 46 países. Uau! Mais de 46 países. O que nos deixa, assim, realmente muito orgulhosos. E uma das missões principais da InDrive é exatamente combater a injustiça. Ela começou dessa forma, combatendo uma injustiça, e ela segue com esse mesmo valor, como um valor, assim, um pilar muito importante da empresa. E é isso que nós ouvimos sempre no dia a dia. Eu posso falar um pouquinho também do modelo de negócio, porque eu tô aqui falando sem parar. Não, mas eu acho que é super importante a gente entender o que Exato. em que contexto você saiu, como você foi parar no InDrive, que a gente acabou falando, a empresa que ela tá falando é a InDrive, então eu queria entender, é importante você contar qual é o modelo de negócio, porque aqui no Brasil eles não são ainda tão conhecidos quanto outras plataformas mais populares. É isso, com certeza. Bom, uma das questões que a InDrive ela traz, né, consigo, ela permite que as partes estabeleçam os seus termos, né, digamos assim. Então, eu vou dar um exemplo bem claro de dos serviços, que é o nosso principal serviço oferecido na plataforma, mas temos outros também, que é a questão de motorista do aplicativo. Então, a gente faz o seguinte, eu determino a localidade que eu quero ir, e eu determino o valor que eu quero pagar. Então, eu quero pagar X reais para me locomover até determinado bairro. O motorista vai lá, ele aceita ou não aquela minha oferta. E ele pode também fazer uma contra-oferta. E eu posso aceitar dessa forma. A InDrive, portanto, o que diferencia ela do modelo de negócio de outras plataformas de mobilidade que nós temos no Brasil, é exatamente essa possibilidade de negociação. Então, é como se ficasse justo, de fato, é verdade. Fica justo para ambas as partes da relação. O motorista aceita se quiser e eu também aceito se eu quiser. A meta da InDrive é exatamente a de colocar em contato duas pessoas que estão interessadas no mesmo objetivo. A InDrive, ela intermedia esse contato, mas ela não interfere em nenhuma parte dessa negociação. Acho que é legal, e daí a gente toca num ponto aqui que também é muito importante, principalmente quando a gente pensa que o trabalho por plataforma está muito em pauta aqui no Brasil, né? A gente está acompanhando a discussão da regulação, os debates que estão vindo de todas as partes interessadas aí do nosso mercado. Não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, então eu tenho certeza que você está conectada com isso, porque, né, é um assunto global e que a gente vem acompanhando, inclusive, mudanças de posicionamento nos países por aí sobre isso. Mas quando a gente fala deste trabalho por plataforma e quando a gente pensa nos requisitos de vínculo de emprego e outras coisas, acho que é importante a gente falar que enquanto plataforma, né, de intermediação, ela tem um papel um pouco diferente
né? Porque já que você disse que ela não interfere, aí eu queria entrar aqui num ponto que vai muito nessa linha. Como é que ela monetiza? Né? Já que ela não define o preço e já que ela não recebe aquilo, não é ela que faz esse controle, é um que demanda, o outro que aceita, negociam entre si e fazem. Como que ela monetiza? Exato. Esse ponto, inclusive, é um ponto muito interessante para a gente abordar. Porque eu também tinha essa dúvida, tá? Comecei prestando serviços para a InDrive e ficava pensando exatamente, mas como é que funciona? Já que ela não pega ali a parte, né, de toda corrida ou de toda prestação de serviço que existe. Porque, só voltando para dar um overview sobre quais são os serviços que a InDrive oferece. Ela oferece a questão do motorista, que é o principal. Também temos entregas, temos serviços. Então, assim, você quer contratar alguém para prestar um serviço de conserto na sua casa, você consegue fazer essa mesma oferta de preço para essa pessoa. É óbvio que a gente chama de vertical, né? Cada pequeno modelo de negócio que a gente tem na InDrive é tratado de uma forma diferente. Mas, no geral, quem pretende prestar o serviço acaba pagando como se fosse um valor, né, fechado para aquela prestação de serviço específica. E, com isso, ele paga aquele valor X e ele recebe todo o valor que ele negocia com o cliente dele. Então, assim, é dessa forma que a InDrive acaba monetizando. Às vezes, isso depende de cada serviço, tá? Mas, assim, às vezes é um FII semanal, às vezes é um FII mensal. Então, depende de cada vertical. Mas ele não pega o valor de nenhum serviço que ele presta, tá? O prestador monetiza participando da plataforma. Para participar, né, e colocar o serviço dele ali à disposição, é ele que paga. E é ele também que negocia. Então, ele se aproxima daquele cliente pela plataforma e aí ele negocia. Exatamente. É um veículo. Né? Exatamente isso. E uma coisa legal, né? Porque também aí muita gente fica muito preocupado com essa questão também de segurança até do aplicativo, que é uma das coisas que agora nós temos, inclusive, o novo Country Manager no Brasil, que ele entrou semana passada na empresa exatamente para, né, fomentar ainda mais nosso modelo de negócio aqui. Temos também um novo CEO, então, assim, a empresa está passando por várias questões, né? E um dos pontos que a gente preza muito agora é segurança. O nosso CEO, ele participa especificamente em cada reunião de segurança que a gente tem, porque a gente está muito preocupado com isso. E uma das questões de segurança, além daquelas questões básicas de verificar, né, documentos pessoais, enfim, essas questões, nós temos também a parte da avaliação de cada cliente. Então, o prestador de serviço, ele ganha porque, assim, ele entra na plataforma, ele prestou serviço para mim, eu gostei do serviço, eu vou ali dar a minha indicação específica para ele. E ali ele começa a construir uma questão de uma série de avaliações que faz com que ele, estando ali a simples presença dele na plataforma, aumenta as chances de ele conseguir prestar um serviço para um outro cliente. Isso também é importante mencionar, tá? Até nas corridas. A gente recebe, por exemplo, eu quero fazer uma corrida específica para determinado lugar. Ofereci o valor, vem uma série de opções para mim como cliente, tá? E dali eu consigo ver as avaliações, a nota daquele prestador de serviço. Isso me traz uma maior segurança como cliente também para escolher quem eu desejo escolher e não a plataforma escolher por mim. Isso é importante muito também. Legal, é muito legal porque é um modelo de fato bem diferente. Sim. Né? É disruptivo. E aí eu queria entrar numa questão aqui. Você hoje está bem linkada com os empregados Sim. da InDrive, que é um outro universo. Outro universo. Né? Aqui nós estamos falando de uma plataforma e de usuários dessa plataforma que são prestadores de serviço e utilizam essa plataforma como veículo para trabalhar e ter a sua renda, muitas vezes segunda ou terceira fonte de renda, né? Exato, não necessariamente a principal. Com autonomia, né? Para direcionar a sua tempo que trabalham, como trabalham, que serviço querem ou não querem e os preços. E quando a gente olha para o outro lado, que é um lado que está bastante ligado a você hoje, e acho que você pode contribuir bastante com um conteúdo interessante aqui, que é o empregado em si, né? Você falou que vocês estão em 46 países? 46 países que mas nós nem temos todos com empregados. Nem todos têm empregados. As nossas maiores filiais, onde nós temos de fato empregados contratados, são Brasil, Colômbia, México,
Egito, Índia e Cazaquistão, que é o nosso headquarters, né? Que está bem próximo ali, obviamente, da Rússia. Então, é muito legal também fugindo um pouquinho aqui da conversa sobre direito do trabalho, essa questão essa troca cultural. Sim. É muito legal, sabe? Então, é um desafio poder cuidar de todas as questões trabalhistas que envolvem a empresa, sabe? Aqui no Brasil e na América Latina em si, eu estou bem, obviamente, bem mais por dentro, né, das coisas, mas ao mesmo tempo eu também cuido de todos esses outros países, né? Não, obviamente, com muita gente me ajudando, com certeza, mas não deixa de ser um desafio. E uma coisa legal que eu tenho, quando eu entrei na InDrive, eu notei, e é uma coisa que eu continuo notando, é a pouca quantidade de ações trabalhistas que temos de ex-empregados. Em especial em países da América Latina, onde a gente sabe que ajuizar uma ação trabalhista é algo efetivamente comum, né? Então, atualmente, assim, só para abrindo um pouco, nós temos, assim, no Brasil, nós temos mais de 400 empregados e 5 ações trabalhistas, né? E com nenhum assunto que seja um assunto muito, assim, difícil de lidar, porque nós, desde o início, nós temos esse compromisso firmado com os nossos funcionários, de que nós vamos cumprir toda a legislação que é obrigatória em cada país, porque esse é o mínimo que a gente pode fazer. Porque como que nós queremos ter como um dos pilares e valores, que é combater a injustiça, se nós não olhamos para dentro de casa? Então, essa questão, de fato, me surpreendeu quando eu entrei na empresa. Foi uma das primeiras coisas, né? Eu assumi essa área global, né, de HR há 1 ano e meio. E aí, quando eu entrei, a primeira coisa que eu fiz é vamos ver a foto do que está acontecendo. E fui pedindo, né, para as nossas equipes, olha, eu quero a lista de ações trabalhistas dos escritórios, etc. E aí me veio, olha, aqui no Brasil tem isso aqui. É uma planilha, assim, pouquíssimos quadros. Falei, não, mas no México a gente vai ter mais. No México, atualmente, não temos nenhuma ação, tá? Olha só. Nenhuma ação ativa no México. Porque outra coisa também, né? Se tem algum problema, se tem algum empregado que está passando por alguma questão, nós temos uma governança interna também, que obviamente, né, nós estamos consolidando agora, é um dos meus desafios consolidar também na América Latina, mas nós temos também essa preocupação muito grande de ouvir o empregado e de saber o que está acontecendo diferente, ou que a gente pode auxiliá-los, né? Então a gente ouve, conversa e muitas vezes chegamos a um acordo. Isso não precisa ser levado para a justiça. É uma das coisas que a gente preza também realmente desde o início. Fazer o que é certo. É isso aí. Independente, eu não vou aqui ser também hipócrita e falar assim, nós não olhamos para o lucro, e essas coisas, óbvio que olhamos. Claro. Mas é uma empresa. Exato, é uma empresa. Mas tentamos olhar de uma forma sustentável, da mesma forma que a gente tenta fazer com o nosso modelo de negócio, que é tornar o nosso modelo de negócio mais justo e mais sustentável para todo mundo. Então, essa é uma preocupação grande que a gente tem agora, ainda mais enquanto a gente vai crescendo. A gente recebeu mais uma rodada de investimento bem grande, legal. Mais de 150 milhões de dólares, que foi uma vitória para a gente. E com isso vem muita responsabilidade também. E a responsabilidade é aumentar cada vez mais essa confiança que o empregado tem na gente, essa confiança que ele tem nos procedimentos internos, criar cada vez mais canais de denúncia e políticas de governança para que a gente continue, para que daqui a alguns anos eu converse com você novamente e fale, olha, temos só menos de 10 ações trabalhistas. Continuamos assim, continuamos deu certo. Assim, exatamente. Você estava comentando, não temos nenhum processo no México. Como é que você lida com essa diversidade de legislações trabalhistas para entender tudo? Porque você tem que entender a legislação, entender a cultura do país onde você está inserido, para entender como é que você vai posicionar a contratação, as políticas de recrutamento e seleção, enfim. Como é que você gestiona tudo isso? Então, muita ajuda, né, que é o que eu vou falar agora, mas assim, uma das coisas que me perguntaram, assim que eu assumi, né, essa área na InDrive, foi o que você faz lá?
Aí eu fiquei assim, eu parei pra pensar, o que eu faço? Falei, gente, eu faço as perguntas certas. É o que eu tento fazer. As perguntas certas, porque, obviamente, com a minha experiência trabalhista focada no Brasil, eu não vou ter o conhecimento que eu preciso em detalhes de como que acontece no México, como acontece ainda mais. Quanto mais longe a gente vai ficando da América Latina, né, mais as coisas ocorrem de uma maneira diferente. E aí eu me apego nos nossos escritórios parceiros, que eu tenho um escritório parceiro em todas as localidades onde nós temos empregados. E eu faço as perguntas certas para eles, para tentar entender e tomar as decisões de forma mais informada possível. É isso que eu tento, coletar o máximo de informação sempre, para depois disso fazer uma análise de risco, apresentar para o nosso board, para os nossos executivos, para que eles também tomem uma decisão de uma maneira muito bem informada. Então é isso que eu tento fazer, né? Óbvio, tá dando certo por enquanto. Mas é um desafio diário, até porque também, além de tudo, tem essa transformação legislativa, né, muito grande, principalmente essa questão que a gente tem discutiu aqui um pouco, né, que está sendo discutida a questão de vínculo ou não de motoristas de aplicativo, a regulação que a gente vai entrar também um pouquinho nessa discussão, mas isso não está acontecendo só no Brasil, que também foi uma questão que, obviamente, nós, como advogados trabalhistas, a gente sabe que acontece, mas uma coisa é você saber que acontece, outra coisa é você realmente vivenciar isso. Então, eu conto muito com um time que me ajuda a tomar decisões bem informadas e, por meio disso, eu faço as perguntas certas para poder fazer com que a gente continue aí nesse caminho de sustentável, né? E Marcela, você falou pra gente um pouco dessa questão do vínculo, né? Que é algo que, assim, é um assunto que, como a gente conversou, eu tenho acompanhado também há bastante tempo. Porque aí eu entendo, e esse é um posicionamento que eu tenho já há algum tempo, e de vários debates com a própria Justiça do Trabalho, com juízes, desembargadores, ministros do TST. A gente sabe que não é simples, é um tema polêmico, né? A questão do vínculo ou não vínculo. E quando a gente olha para essa regulação, aqui no Brasil esse assunto está muito quente, no mundo também. A gente teve, nos últimos dias, inclusive, debates lá no Poder Legislativo em Brasília sobre isso. Eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que vocês veem esse cenário, como é que vocês têm atuado para contribuir para que essa regulação seja, de fato, algo benéfico para todos os envolvidos. Qual que é a visão da InDrive sobre isso e a sua visão enquanto profissional da área? Sim, perfeito. Realmente é um assunto que está sendo discutido em vários lugares e você usou a palavra certa. Como que a gente tenta contribuir para a discussão? Porque é isso que a gente tem uma equipe especializada nisso, tá? Que é a nossa equipe de relações governamentais. Nós temos não só no Brasil, como em outros lugares também, onde esse tema está sendo discutido. Um dos lugares em que esse assunto está até um pouquinho mais avançado do que está aqui no Brasil é no Chile. Então, a gente também fica acompanhando a legislação de lá e como que essa regulamentação vai avançar. Mas a gente tenta sempre ter essa conduta colaborativa, essa conduta de colaborar mesmo para a discussão, de sentar e falar, explicar como que é o nosso modelo de negócio, como que, dependendo do tipo de regulamentação que se estabeleça, isso vai prejudicar, inclusive, o próprio prestador de serviço. Então, assim, não é só a empresa não é só o nosso negócio que a gente olha, a gente tenta, de uma maneira bem clara, sentar com as pessoas que estão envolvidas no projeto de lei, não só daqui como de outros países, para tentar, de fato, explicar como é que funciona, porque é uma coisa muito nova, né? E o modelo de negócio da InDrive, especificamente, vou falar pela InDrive, é um modelo, como a gente falou, que é disruptivo, é um modelo diferente do que já tinha se estabelecido aqui no Brasil. Então, a gente tem esse trabalho de educar mesmo. Inclusive, a gente faz isso com ações, não só com a legislação, com o projeto de lei, mas também nas ações trabalhistas, que a gente tem ações, eventualmente, que envolvem o Ministério Público, a gente senta com eles e não só a gente, nossos parceiros também, e explica como é que funciona o modelo de negócio, para que eles entendam que, de fato, né, não é uma
relação de emprego, né? Não é uma relação de emprego nessa situação. Existe muita coisa envolvida de autonomia, etc., que foge daqueles requisitos básicos, né, de um emprego. Então, é isso que a gente tenta fazer não só aqui, mas como no mundo todo. Sim. Isso é muito bacana, né? Eu acho que quando a gente olha para essa multiplicidade de partes interessadas que tem aí, pro impacto que isso causa, quando eu vou contribuir, como você falou, para tentar chegar num ponto comum de equilíbrio, é bom para a própria empresa, porque veja, se a empresa olhar só para o seu interesse enquanto corporação nesse mercado, também vai haver uma debandada desses prestadores de serviço. E aí eu inviabilizo o meu próprio negócio. Então, esse equilíbrio é muito necessário como regra de mercado, de negócio, como estratégia de negócio. Né? Acho que a gente precisa desbravar ainda e desmistificar algumas coisas. E você, como especialista na área trabalhista, assim como eu, há alguns anos, né? Não vamos falar para não entregar a idade. Mas, eu falei um pouquinho, né? Mas tudo bem. Enquanto especialistas, a gente sabe que ainda tem um conservadorismo, principalmente do Poder Judiciário, né? Com relação a... Eu sempre brinco até com os próprios membros do Poder Judiciário, eu falo, o problema é que vocês ficam tentando encaixar o quadrado no círculo. E não vai encaixar mais, porque é o que você falou, são novas relações, são novos modelos de negócio, relações disruptivas, e a gente tem que olhar para educar. O Brasil é um país empreendedor, a gente precisa aceitar isso e entender que questões de acessibilidade social, questões de benefícios, previdência e outros itens não estão relacionados com vínculo de emprego. Exato, e eu acho que a gente tem que também fomentar esse lado empreendedor das pessoas. E uma coisa que eu estava conversando, isso aí é uma questão totalmente pessoal, estava conversando com uma pessoa da minha família, que passou por um momento de dificuldade, e ele falava, olha, quando eu perdi meu emprego, a minha segurança foi, eu posso ser prestador de serviço por meio de um aplicativo. E é isso que acontece com muita gente. Isso dá ali uma oportunidade e até uma paz para a pessoa, assim, né, no sentido, na questão social mesmo, de, olha, se eu perder meu emprego amanhã ou depois, eu posso fazer isso. Eu tenho essa opção, pelo menos. Sim. Que é uma coisa relativamente simples e rápida de se fazer. Sim. Então, é realmente complicado a gente inviabilizar isso por meio de criação de regras, né, rígidas, enfim, e muito ali linkadas com uma legislação que é muito antiga, né? Que assim, não acompanha. A realidade é essa. O Poder Judiciário, ele tem que começar a acompanhar. Eu sei que é difícil, não é uma coisa simples, mas tem que começar a acompanhar essas mudanças que estão vindo. Estar aberto, acho que é estar aberto. A entender, a se debruçar sobre aquilo com os envolvidos, entender aquilo. Porque se eu não entender, se eu não estiver aberto a entender, não adianta. Soluções... Eu assisti uma palestra uma vez de um pesquisador de Harvard que ele falava assim, a questão é que as soluções para os problemas do futuro estão no futuro. Elas não estão no passado. E o que a gente está fazendo nesta área e nessa relação de trabalho é olhar para o passado. Né? Eu estou olhando para o retrovisor, quando eu devia estar pensando onde a gente vai chegar. E é lá que eu preciso atuar. Uhum. E os próprios prestadores de serviço, isso não é nenhuma novidade para ninguém, mas estão muito insatisfeitos com a forma como as questões têm sido, as conversas têm se desenrolado, sabe? Sim. Então, parar para pensar de, assim, como que olhar para, de fato, para o prestador de serviço, como que ele quer ser representado? Isso vai, de fato, de encontro com os interesses. Vai atender a demanda dele, né? Exato, e não só olhar para aquela coisa, literalmente, cara crachá, que está dito na lei, enfim. Realmente vai ter que ter um pouquinho de flexibilidade e de criatividade também. É isso. Para se encaixar nesse novo modelo de negócio que está surgindo. Muito legal. Bom, a conversa tá ótima. Eu quero aqui dizer que a gente estava tentando conversar sobre este tema há muito tempo. Foi um feliz encontro que bom, aqui. Que é fundamental, porque eu acho que o modelo de negócio da InDriver traz uma disrupção com tudo do cenário de mercado, aquilo que você falou. Ele é a segunda opção de muita gente, então ele é socialmente necessário. Então essa era uma conversa que a gente queria ter há muito tempo, então eu queria muito te agradecer. Sei que está corrido aqui no evento,
por ter vindo aqui, agradecer a Érica por me ajudar também aqui nessa condução e deixar para vocês as palavras finais. Ai, muito obrigada. Inicialmente, eu queria aproveitar até para falar, assim, como para finalizar, que a gente está lançando esse livro, na verdade já é a 2ª edição, que conta um pouquinho da história da InDrive. É muito legal para quem puder. Eu vou deixar já um exemplar com vocês, obviamente, mas conta toda essa história em detalhes maiores sobre como que começou o nosso modelo de negócio. Eu também fiquei muito, muito feliz, primeiro, em conhecê-las e, segundo, poder estar aqui para contribuir um pouquinho com esse debate. Muito obrigada. É isso. Muito obrigada, Marcela. Foi um prazer conhecer você e me conectar com você, né? Você tá atuando em desafios que se conectam muito com o que eu penso e com o que eu acredito para o futuro do trabalho, que na verdade não é nem o futuro, é o presente do trabalho, né? É o presente do trabalho que a gente alguns ainda estão olhando como futuro. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Imagina. Espero que seja a primeira conversa de muitas que a gente vai ter, porque com certeza. Gerou uma conexão, né? Que a gente vai poder prolongar e trocar figurinhas sobre esse e outros temas da nossa área. Então, muito obrigada mesmo, tá bom? E a gente se vê em outros episódios aqui. Ótimo, obrigada. Bom, já que os agradecimentos por aqui já foram, eu queria agradecer também ao pessoal que ficou aí do outro lado, ouvindo essa conversa tão necessária que a gente está tentando há tanto tempo. Lembrando que vocês podem seguir a gente lá no Spotify ou na playlist do YouTube, lá no PG Advogados. Eu fico por aqui e te espero no próximo episódio. Até lá!